Pequena chegou na hora. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 168ª sessão ordinária do Conselho. Item 1 de pauta, a aprovação da ata da 167ª sessão ordinária. Já foi encaminhada, acho que já foram feitas as observações. A unanimidade pela aprovação? Com as minhas alterações. Aprovado por unanimidade. Item 2. Processo 103.0088/2019/0007/0885, autoria do Dr. João Timbal Campos, assume a autorização para residir fora da comarca. Relator, nesse caso, fica a corregedoria. Então, doutora Liliana. Só um segundo, doutora Liliana, que a ouvidora que é feita a solicitação, que ela vai ter que se retirar, eu queria deixar uma mensagem para o Conselho antes de se retirar. Ou não pode esperar ainda? Você quer apresentar a pauta primeiro? Não, já comecei, já apresentei a pauta. Já entraria o primeiro processo. Tá. Bom dia a todos e a todas, né? Eu quero, na verdade, agradecer nesta manhã, neste novembro negro, né? Que tem várias comemorações, desde os 50 anos de Marighella, desde da morte, né, dos guerreiros da revolta do Alfaiate, mas desde a morte dos Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro, mês de novembro, ele é muito significativo, tem muitas lutas marcadas neste mês. Agradecer os 10 anos da ouvidoria. Eu vim aqui convidar cada um de vocês e minha responsabilidade também é retornar e agradecer pelo êxito dos nossos 10 anos. Agradecer a gestão pela parceria, pela contribuição, agradecer a presidente da ADEP, agradecer a presidente dos conselheiros, dos coordenadores regionais. Nós tivemos em Itabunas, agradecendo aqui a acolhida do coordenador regional, Dr. George, a coordenadora Gilel, Cristiane, coordenadora de Feira de Santana, doutora Liliana, Juazeiro, doutor André, doutora Conquista, doutora Jeane, a Donila, a coordenadora da capital, a doutor Walter, do interior, né? Ao conselho, a doutora Cristina, que esteve presente, a nossa doutora Liliane, a Lucas, né? Essa rede, a doutor Pedro, a cidadã da ouvidoria, teve esse êxito também porque houve toda essa rede, tanto interna da instituição, tanto dos servidores que estiveram também à disposição. Foi uma agenda calorosa, uma agenda extensa, mas que houve mãos construindo esses 10 anos, né? Então, nesta manhã, eu vim de coração agradecer a cada um que participaram, construíram esse sonho conosco, né? Sei que a ouvidoria está aí junto com vocês. Vou precisar me retirar, que tem uma agenda agora importante para a ouvidoria poder acompanhar e não vou poder estar presente. É isso. Nessa manhã é agradecer e desejar a todos e a todas uma feliz reunião, uma excelente reunião, né? Que esse conselho possa ainda mais estar ativo na demanda da população, da sociedade civil, fazendo que a Defensoria Pública seja essa instituição para o povo, com o povo, na defesa dos direitos humanos. Obrigada. A Defensoria Pública que agradece pelo trabalho da ouvidoria para a celebração tão merecida dos 10 anos. Voltando ao item 2, doutora Liliana, vou fazer a leitura do relatório. Na verdade, eu já coloquei o voto nos processos, então eu não vou ler, peço bem entrar a todos para não ler o conteúdo, apenas se trata de um pedido do Dr. João Timbal Campos, ele é defensor da comarca de Camaçari e pede autorização para residir na capital, Salvador. O processo foi instruído com os documentos necessários, a comprovação, todos sabem que Camaçari não dista de Salvador 80 quilômetros, é bem menos, é quase metade, e nosso voto é pelo deferimento do pedido. Essa de matéria
praticamente todo objetivo. Depois foi disciplinada a resolução com os critérios, a menos que houver que alguém tiver alguma razão para afastar os critérios objetivos e negar. Então, acho que é uma matéria tranquila do Conselho decidir, a unanimidade pela aprovação. Então, está aprovado por unanimidade a autorização para o Dr. João Tibal Campos residir fora da comarca. Item 3, processo 103.17.09.2019.0008.17312, de autoria de Ramon Rodinelli Pereira, assunto a autorização para residir fora da comarca também. Doutora Corregedora. De igual modo, o voto foi lançado no processo, está à disposição desde a quarta-feira passada, quarta e quinta, todos os conselheiros. Trata-se agora do pedido de Dr. Ramon Rodinelli Pereira Dutra, defensor da comarca de Lauro de Freitas, que pede autorização para residir na comarca de Salvador. De igual forma, a distância entre Lauro de Freitas e Salvador é bem menor do que 80 quilômetros. O defensor juntou toda a documentação necessária. O voto também é pelo deferimento do pedido. Unanimidade para aprovação? Então, está aprovado por unanimidade. Item 4, processo número 103.0088.2019.0008322711, autoria do Dr. Manuel Portela Júnior. Aí me parece que ele fez um pedido de existência, não é isso? Exatamente. A convocação da sessão. Nós já havíamos lançado, senhor presidente, nós já havíamos também lançado o voto pelo deferimento do pedido do doutor Manuel Portela, quando... Me perdoem, eu votei o doutor Ramon Rodinelli de forma equivocada. Desculpem, tá? É que nosso voto foi diferente. Eu peço bem a todos, já que estamos aqui para retificar meu voto e pedir que vocês reanalisem. O doutor Ramon, ele tinha autorização para morar em Salvador, sendo defensor de Lauro de Freitas. E aí ele voltou para residir, ele tinha autorização para residir em Salvador, trabalhando em Lauro de Freitas. Em determinado momento de sua carreira, ele resolveu voltar para morar em Lauro de Freitas. E aí ele residiu lá por um tempo e agora ele pede autorização novamente. Nosso voto foi no sentido de que não há necessidade de uma nova autorização, que não há objeto. Me perdoem, é porque eu fiz confusão na ordem, para mim era o último pedido dele. Então, nosso sentido não decaiu do pedido, da autorização, ela não decaiu, ela não perdeu a validade. O simples fato dele ter voltado a residir na comarca de Lauro de Freitas não lhe retira a autorização que já foi dada por este conselho, que não foi alterada em momento nenhum, de residir. Então, nosso voto foi pela perda do objeto, pela inexistência do objeto. Mas, como a competência para decidir é do conselho, se o conselho entender que o simples fato dele ter residido em Lauro de Freitas por um período fosse suficiente para ter causado algum tipo de alteração nessa autorização pré-existente, que se votasse novamente para o deferimento. No caso, ele morava em Salvador, ele morava em Salvador, depois ele voltou a morar em Lauro de Freitas, e agora ele pediu... É isso que eu queria saber. Mas quando acontece uma situação como essa, ele só teria que informar. Ele só teria que atualizar o endereço dele. Eu não entendo que tenha havido revogação, decadência, revogação tácita. A comarca que ele trabalha. É cuidadoso. É isso, mas seria, no nosso sentido, necessário apenas uma comunicação. Mas ele está pedindo, de certa forma, uma renovação de autorização. Então, assim, nosso voto foi no sentido de que não haveria objeto, que ele já está autorizado. Mas se esse conselho entender que é necessário, que se renove a autorização. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que não é necessário, mas é importante fixar para as pessoas saberem qual é o procedimento nessa hipótese. A pessoa que tinha autorização para ir de fora da comarca... Voltou para a comarca, nos parece... Voltou. Ele tem que pelo menos comunicar a corregedoria que a atualização do endereço, isso não tem dúvida que tem essa necessidade. Mas só para gente saber também, se quando a pessoa deixa de residir no local que ela pediu autorização para residir, se aquela autorização continua valendo ou não. É só essa a questão que existe aqui. Sim. A questão de fundo é essa. O fato dele ter residido em
em Salvador enquanto trabalhava em Lauro de Freitas, depois de ter retornado a residir em Lauro de Freitas, se quando isso acontece, aquela autorização prévia automaticamente é desfeita e você tem que fazer um novo pedido ou não. Essa que é a questão. Pelo que eu entendi, o voto da corregedora no sentido de que não há necessidade, tendo em vista que não houve alteração das condições. Era a mesma cidade que ele estava antes, a mesma cidade que ele... A única coisa é se ele tivesse mudado para Simões Filho, por se a exemplo. resolução, uma nova resolução do Conselho, estipulasse determinadas condições mais subjetivas, né, que não é o caso, que aí teria que ser reanalisado, mas a resolução é a mesma e mantém os critérios objetivos. Então, também acho que... alteração prática. Agora, se houvesse uma alteração na própria resolução estabelecendo outras condições, né, de cunho Ou mais... se o requerimento dele fosse no sentido de autorização para residir em outra comarca, que não aquela que ele já gozava da autorização. Ou se ele não estivesse mais em Lauro de Freitas, assim, em outra Sim, cidade. sim. Se ele passasse a morar agora em Camaçari, né? Isso, Assim. ou se ele tivesse sido removido para outra cidade, que não aquela para a qual ele já tem a autorização. Então, por unanimidade, todo mundo acompanha os votos, o voto da relatora, da corregedoria. Então, por unanimidade. Me desculpem, tá, pela confusão. É porque eu coloquei em ordem e depois eu mesmo bagunçei na ordem. O caso de Manuel está mantido. Então, o de Manuel, o que aconteceu? Nós já tínhamos lançado o voto pelo deferimento do pedido quando o doutor encaminhou um pedido de desistência. Ao chegar a esse pedido de desistência, nós entendemos que caberia ao presidente do Conselho simplesmente homologar a desistência e arquivar. Foi nesse sentido que nós nos pronunciamos e devolvemos o processo para o presidente do Conselho. Então, a questão de fundo aqui nosso entendimento é que cabe ao presidente do Conselho apenas e tão somente homologar o pedido, porque não cabe a esse Conselho deliberar sobre desistência. Mas, então, nosso sentir, o voto é apenas, hoje, esse, para que seja tirado de pauta e homologada a desistência pelo senhor presidente. A votação realizada no processo anterior torna mais claro ainda que o direito de existência poderia ser feito, inclusive, depois de deferido, quanto mais antes do julgamento. Então, eu homologo a desistência e considero extinto esse processo. Item 5, processo 103.11.11.563/2019, 000827656, de autoria da doutora Paloma Souza Macedo Galvão. Mesmo assunto, autorização para de fora da comarca. Perfeito. A doutora Paloma solicita autorização para residir em Salvador. Atualmente ela é defensora da comarca de Itaparica. De igual modo, a distância é inferior a 80 quilômetros. A doutora juntou a documentação necessária para a comprovação do seu pedido, pelo que a corregedoria também vota no sentido de ser deferido o pedido. Unanimidade pela aprovação? Então, aprovado por unanimidade. Passo para o item 6, que é o edital de promoção para a classe final. Estamos retirando esse ponto da presidência. Está certo. Doutor, eu vou me abster de voto. É um assunto que, para mim, para manter a coerência do meu entendimento, menos tempo. O edital tem apenas uma vaga, primeiro pessoa sanitária, mas segundo que só tem um defensor na classe intermediária. Mais uma vez, ele segue o padrão dos últimos editais de promoção, mas está aberta, caso alguém queira fazer alguma sugestão ou discutir alguma coisa. Ninguém? Então podemos votar na íntegra o edital. Tem uma unanimidade pela aprovação ou alguém tem algum posicionamento? Então, por unanimidade, aprovado o edital, deve ser publicado amanhã de abertura de promoção para a classe final. E passamos para o item 7, o que ocorreu. Alguém tem alguma coisa a colocar no que ocorreu? Eu. Quer dizer, alguém tem mais? Eu queria só bom dia a todos e a todos. Só queria aproveitar o momento e fazer um lembrete que na sexta-feira, no dia 8 de novembro, estaremos realizando a Assembleia Geral da ADEC. E aí convido todos os associados e associadas a se fazerem presente. A primeira convocação está marcada para as 13h30
começarmos a nossa assembleia às 15 horas em ponto. Então, convido a todas a convocação já foi enviada por e-mail, né? Então, analisem, verifiquem suas caixas de e-mail, não há lida na nossa convocação, estamos à disposição e voltamos com a presença de todos na sexta-feira, dia 8 de novembro, e excepcionalmente será no auditório do Tomé Souza, que é onde era a nossa antiga sede, em razão de disponibilidade de espaço no atual prédio. Então, lembrando que vai ser no auditório do Tomé Souza, ali no Guatemala. Muito obrigada. Eu queria aproveitar essa sessão para fazer uma reflexão com os colegas, principalmente nos ocorridos da última semana, principalmente porque na pauta que versou sobre a questão da proposta orçamentária, eu não me senti à vontade de aprovar por conta de um entendimento contrário ao que foi apresentado aqui, e me sinto na obrigação de pedir a oportunidade de me colocar aqui para vocês com uma ênfase maior para os membros natos desse Conselho, por conta de um ocorrido que se sucedeu na semana passada, frente a uma reunião, uma apresentação promovida pela Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, onde inclusive foi solicitada pela Administração Superior da Defensoria Pública, no sentido de contribuir pelo fortalecimento do orçamento. Inicialmente, eu queria aproveitar e parabenizar um apanhado livro de que conste em ata e conste um apanhado do que ocorreu e do que eu senti naquele lugar. Quem me conhece, eu estou desde 2001 nessa militância política, e quando eu entro no ambiente como o da Assembleia Legislativa, o DNA ainda é um DNA investigativo, ainda é um DNA político, eu não entro ali solta. E eu quero entender, até dentro do meu ponto de vista, da análise que eu fiz, no que se refere a essa questão do orçamento, e aí, se alguém não lembra, eu posso relatar, de que aqui foi trazida uma proposta tranquila, dizendo que pela primeira vez a gente tinha conseguido aumentar o valor do orçamento, se não me engano, me corrijam, e de que esse valor era algo que tranquilizaria pela primeira vez, em caráter inédito, aquilo que, no meu entendimento, ainda é um entendimento humilde, porque eu também não entendo do todo, identificava de que o que ocorreu foi uma realização de um ajuste, porque, na verdade, o que acontece? Geralmente, a cota, ela trabalha em cima do valor inicial da proposta orçamentária de janeiro, que ela já fica prejudicada, porque quando ela finaliza, ela já não é mais aquele valor. E o que foi que aconteceu com a Secretaria de Planejamento, no estudo que eu fiz? Ela organizou esse valor e, a partir daí, ficou parecendo de que esse ajuste ocorreu de forma, vamos dizer assim, tranquila, e de que esse valor era um aumento, na verdade, nada mais era do que a justeza daquilo que a gente estava gastando. Eu queria aproveitar para parabenizar a ADEP, porque, inclusive, quando cheguei lá, me senti até mal, porque eu fui até a convite da ADEP para aquela atividade, e quando cheguei lá, soube de que eu até pensei de que a ADEP iria sentar à mesa, mas a informação que tive nos bastidores é de que a própria administração, não sei se foi verdade, é bom que o doutor Rapson fale aqui, não tinha o querer de que a ADEP sentasse à mesa.
e de que também, e aí eu não entendi nada, de que sentasse à mesa e de que também, como se a gente ou como se a ADEP estivesse ali num ambiente externo, que não é um ambiente nosso aqui, ainda que público, querendo ter um mau entendimento com relação às questões do governo, como se fôssemos inimigos do governo. Inclusive com relação a observações de alguns secretários de Estado, que em alguns momentos a gente tem contato, como se a gente também, aí eu falo disso, principalmente quando a gente chega num ambiente como esse, que poderia vir a tratar essa questão sem a responsabilidade política que a Defensoria Pública tem que ter no momento em que a gente não tem dinheiro para pagar as despesas desse ano e com a real necessidade da nomeação e da expansão territorial, a gente também tem que ter dinheiro para pagar os novos defensores que irão de vir, se Deus quiser. E eu queria externar a minha satisfação, graças a Deus, apesar da ADEP não ter sentado à mesa, o então presidente deu à ADEP o direito de falar, e a minha satisfação com esse trabalho foi exatamente identificar aquilo que eu já imaginava aqui, e por isso não aprovei a proposta orçamentária ou uma cota que uma vez aprovada por nós, ela não pagava nem a folha desse ano. Eu entendi de que naquele espaço, naquele ambiente político, o mais louco, o mais inusitado, seria um reconhecimento, até porque o próprio nosso presidente do Conselho falou que desde março que ele está atrás, e agradecia muito aos deputados a sensibilidade, que desde março que ele estava atrás dessa reunião, na Assembleia, muito possivelmente porque ele já estava sentindo a necessidade desse aumento de valor. E aí eu comecei a fazer uma contextualização exatamente do cuidado que devemos ter. Ainda que a gente saiba que é um documento político, que tudo pode acontecer, eu já fui defensora pública geral e já entrava em setembro sem ter dinheiro para pagar a folha, mas nunca, quem me conhece e quem participou da minha gestão como defensora pública geral, nunca provei. Sempre apresentei uma nova proposta, ainda que os técnicos, a Mônica Simon, que foi também a minha diretora de orçamento, ela arguía de que tinha que alimentar a cota no sistema, porque senão não ia dar tempo. Podia alimentar a cota, mas era necessário que esse conselho, até porque quem aprova a proposta orçamentária é a Assembleia Legislativa, é encaminhada ao Executivo, mas é quem aprova, precisasse expor ao Legislativo de que este valor não atendia às necessidades das nossas demandas. E tomei um susto aqui quando identifiquei que o próprio investimento era fruto de um possível aumento dos fundos das custas judiciais e possivelmente do aumento de honorários de sucumbência, que foi o valor, salvo engano, eu não trouxe, eu tentei até pegar o valor de R$9.000. Eu fiz uma observação que quando a ADEP fez a análise, eu anotei aquilo, desvelou informações sobre vícios na especificação da cota orçamentária, que já havia feito aqui por parte do Executivo, a Defensoria, os quais prejudicam o funcionamento de nossa instituição no campo da previsão correta de despesas, visando a estimativa de receitas que satisfaçam. Mais interessante ainda para mim foi ter apresentado saídas inteligentes, que é exatamente trabalhar, eu colocava isso desde o ano passado, de que é exatamente a possibilidade de você trabalhar com fundos que têm a mesma pertinência temática nossa, para que a gente pudesse, já que esses fundos estavam sendo devolvidos devolvidos exatamente pelo fato de não estarem sendo aplicados na infância, não estarem sendo aplicados em tantas outras demandas que é do nosso trabalho, e identifiquei aquilo como uma possibilidade concreta, por isso que eu achei extremamente salutar que a ADEP tenha colocado aquilo ali. É fato que isso existe, eu sei que e achei importante que formalmente fosse apresentado nessa Comissão de Finanças antes que se adiantasse, e também, até porque tinha que ser a ADEP, ainda que seja
vamos dizer assim, estrategicamente não colocada, eu entendo, pela administração, e por isso da importância da ter colocado esse ponto ali, de que se trabalhasse com a ideia de um equacionamento que não pode ser entendido, porque nós somos carreira que tem uma base legal, que entende que ela tem que ter simetria com o Ministério Público e com a magistratura, porque no momento em que a gente começa a trabalhar com aumento de remuneração, a gente tira a vestimenta constitucional que a instituição tem que ter. A gente tem um diferencial absurdo, o distanciamento que começou comigo, onde na minha época a gente sofria um preconceito de simetria e de tratamento, porque se igualava a gente aos delegados, com todo respeito à categoria, e logo depois aos procuradores do Estado. E foi uma luta alcançar, na emenda 45, foi uma luta alcançar na Constituição Federal, e mais ainda em todas as leis infraconstitucionais, esse tratamento que é algo conquistado e que é a base legal, que fomenta qualquer diálogo com qualquer parlamentar. Porque é assim que as carreiras do sistema de justiça trabalham. E fiquei muito feliz, porque houve uma possibilidade de apresentar uma proposta factível, foi apresentado lá, os colegas deviam pegar esse vídeo, parece, não sei se vocês... apresentar uma proposta factível de reajuste que não pode ser imaginado por qualquer pessoa que tenha noção de política, que vai ser logo, mas que também não pode ser perdida de vista, porque a diferença de remuneração é uma diferença, salvo engano, de quase R$8.000 frente às outras carreiras, e que se a gente não trabalha esse equacionamento de logo, devagar, com justeza, a gente não concebe, como eu particularmente conversei com o então deputado que preside a comissão, de que na semana passada a gente conseguia ver o próprio Ministério Público apresentar e não houve nenhum sentimento de dor, exatamente o aumento do auxílio alimentação para a categoria e também para os servidores, e um auxílio saúde também, me salvo engano, que também foi aprovado. Um número absurdo, que foi estrategicamente bem montado, absurdo positivamente, entendam, de assessores, entendeu, para se trabalhar junto com os procuradores os promotores, e eu vejo, quando eu trato na questão de equacionamento, eu vejo que foi muita luta para se conseguir tirar esse preconceito. Quem é da minha época sabe, quem está assistindo sabe, eu queria cumprimentar, inclusive os colegas que estejam assistindo, para que a gente pudesse ver ali uma possibilidade concreta, real. Eu queria que, inclusive, a colega ouvidora estivesse aqui presente, porque a gente não pode tratar a questão da remuneração dos defensores públicos como sendo um problema de aumento de remuneração. É um aumento de proposta orçamentária, e a gente tem que ter cuidado até para a gente se abster da fala. Trazer essas questões aqui, e eu vou me colocar, porque eu vou exatamente dizer que muitas vezes, quando a gente está agindo, como eu estou colocando, me parece, até porque a gente ouve daqui e dali, me parece que é uma atitude de grupo, tipo assim, eu estou torcendo pelo grupo de A ou de B, e que por isso estou me colocando aqui nestas questões. Fiquei muito feliz, inclusive, pela doutora Laura, e é alguém que, junto comigo, acompanhou, e é até mais radical do que eu, podem ter certeza nesse aspecto, acompanhou essa luta e sabe exatamente as pertinências e os cuidados, porque a gente tem também o cuidado de estar conversando com cada deputado daquele de uma forma muito estratégica, para saber exatamente o que cada um entende. Eu não estou, no momento que falo aqui, defendendo nenhum time, a não ser uma instituição. Eu não estou atendendo a interesses de grupo, mas fico muito triste de que a minha que a minha instituição não fizesse questão de colocar na mesa a minha associação de classe. Eu faria questão de pedir, em caráter informal, que a minha associação de classe sentasse ali, ainda de que o evento não fosse meu, porque ali estava uma oportunidade que não se pode ter pela própria gestão, por situações de caráter político, porque tinha que se sincronizar os tipos de discursos, de que naquele momento ali a gente pudesse falar
o que não pode ser inusitado, porque ninguém mais do que eu luta pelo fortalecimento de um trabalho digno da Defensoria Pública, que se não é feito daqui ou dali, eu sei que não há falta de esforço de quem dirige quer o melhor para a instituição, e a gente não pode perder de vista exatamente o princípio da legalidade e o necessário entendimento que nós não podemos, deveria ser algo documentado ali naquele lugar, de que a gente não estava tratando a questão como aumento de remuneração, e sim, a gente precisava colocar que quando a gente quer um tratamento isonômico, a gente quer um tratamento atrelado aos reais interesses da população assistida. Um tratamento onde, quando a gente busca essa questão, a gente trata desta forma. Eu me lembro, na sessão, quando discutimos a proposta orçamentária, que foi aceito pela maioria dos colegas, que era normal, assim foi dito, apresentar uma proposta orçamentária com previsão de receita menor que as despesas reais. No caso, sabida, vivenciada no exercício anterior. E eu colocava isso de forma contundente. Passamos por cima da inexistência de recursos para assegurar o pagamento da folha de pessoal em 2020. Não tem dinheiro para pagar. Ficou claro na sessão apresentada lá. Não tem dinheiro para pagar, não apenas os defensores, mas todos os servidores. A gente desconsiderou a necessidade de recursos para novos investimentos, aceitou que os investimentos para a instituição fosse o do fundo de custas extrajudiciais, aqui foi aprovado assim. Mas de todos os servidores, a gente desconsiderou a necessidade de recursos também para novos investimentos, já falei, e principalmente nessa luta que eu me corroboro e me comprometo, que é da expansão territorial, se Deus quiser, até porque tem uma lei que embasa, e que o governo tem que entender que essa lei referenda ao nosso direito de ter um dinheiro para essa finalidade. A gente não está pedindo favor, está na lei, de que a gente realize o plano de expansão. É por isso que eu estou colocando que a gente relativiza, para não deixarmos o comando da instituição descontente, a gente também demonstrou claramente que existem equívocos indiscutíveis, os quais precisam ser reparados, e que se não forem apenas denota a consolidação de uma defensoria. Não entendi, porque eu conheço os governos, trabalhei com o governador Wagner, e ainda que entendesse de que ele teria me escolhido, com certeza eu não perdi. Meu ponto de vista, de qualquer momento, em qualquer lugar, era melhor recuar até que aceitar aquilo que comprometesse a autonomia da Defensoria Pública e o fortalecimento da carreira. E tive dele, logicamente, que um diálogo. Sei que o governador Rui é um governador mais metódico, mas com certeza entendo de que ele não pode definir, e eu acho que deve ser assim, a gente começou muito pouco, mas não deve ser assim, apenas denota de que me pareceu aceitar uma cota que não atende às necessidades reais da instituição, concordar com um entendimento do governo, não percebendo que a gente lutou tanto por uma autonomia orçamentária. Eu agradeço a ADEP pela aula de orçamento público que deu, inclusive aos próprios parlamentares, que ali naquele momento colocaram da competência. Eu, que venho da associação, foi bonito ver o nosso órgão de classe demonstrando como ao longo de 8 anos a gente tem tido dificuldades de trabalhar a proposta orçamentária, isso é fato. Ainda que a gente tenha crescido, mas a gente cresce muito mais por um entendimento não técnico, mas um entendimento de enfrentamento. E deixar com isso que este tipo de acontecimento faz com que o gestor fique, o meu sentimento é um sentimento meu, que posso ser contrariado, por isso que eu estou num ambiente democrático, que estou falando, de que tudo vai de encontro aos interesses mais lídimos da nossa carreira e o que é pior, fique nas mãos do governador. Eu não estou dizendo que a gestão tem que ser perdulária,
gastando aquém de suas forças. Eu estou afirmando que precisamos saber cobrar o que nos é de direito, jamais estacionar com medo de deixar quem quer que seja do governo aborrecido, porque esse não é o nosso papel. Com devido respeito, jamais eu posso adiantar que isso não teria. A proposta chega aqui para ser aprovada por este espaço, e este espaço tem que ter a coragem de enfrentar o problema, ou então esperar que os setores técnicos, até porque a gente sabe que até dezembro, quem conhece de orçamento sabe, até dezembro isso pode ser rediscutido, e tivemos a felicidade e a sensibilidade lá eu espero que os colegas possam estar presentes, vai ter uma sessão, não sei se foi aprovado, da presença do secretário de Planejamento, fruto exatamente dessa audiência pública que ocorreu, para que ele possa se posicionar e possa falar a esse respeito. E eu quero deixar claro que a gente respeita e entende que a administração superior não tem a mesma liberdade que a ADEP tem, mas ela não pode perder de vista que ela é carreira. E por ser carreira, ela não vai alcançar, por exemplo, o entendimento, por exemplo, o Ministério Público, o Poder Judiciário, ainda que tenham cota, eles alcançam o enfrentamento político, porque o dinheiro está difícil para todo mundo, até para quem tem cota, de que alguns ganhos inclusive trabalhados dentro de casa, ganhos dos quais eu inclusive fiz questão de almoçar na Assembleia Legislativa, de conversar com alguns deputados e me dizerem, olha, a Procuradora de Justiça, ela está aqui o tempo todo, porque eu dizia para ele, Gonzalo, o senhor acha, ele falou para mim a respeito, que ele disse que era um absurdo em trabalhar a ideia de aumento remuneratório. Eu digo, Gonzalo, na semana passada vocês aumentaram o auxílio alimentação, o auxílio saúde, mas ela está aqui o tempo todo. Eu digo, bem, se o problema é presença, entendeu? Isso para nós não há problema. O que a gente não pode é que o senhor perca de vista de que essa instituição ela é composta de uma carreira, que ela é amparada pela Constituição Federal. Então, assim, e também outro dado que eu inclusive ia consertar, mas eu senti de que no momento que a gente começasse a colocar essas questões lá, ficaria parecendo que seria um debate remuneratório. E eu dizia assim, olha, esta questão da remuneração, que é uma questão que tem que ser colocada ali, não é para ser o elemento fundamental da discussão. Ela é só para ser colocada ali. E em nenhum momento eu vi a ADEP, ou quem quer que seja, pedir aumento de remuneração. Foi só de despertar de que o equacionamento existe, e exatamente por existir, é que nós temos que ter o cuidado de, nos espaços políticos, eu fico muito tranquila, porque eu falo em qualquer lugar com relação a essas questões, a gente tem que estar sabendo como se coloca, porque fica aparecendo daqui e dali, e a gente está ganhando muito bem, e quando a gente fala nesse sentido, a gente está desrespeitando todas as outras categorias que merecem ganhar também muito bem. Mas só que isso é conquista da categoria. Eu tenho uma visão de que todas as categorias que alcançaram esse tipo de tratamento, eu com certeza entendo de que o professor, no meu entendimento, devia ganhar mais do que todos. Mas isso é uma questão de visão. Não de eu me perder de vista de que a Defensoria Pública tem uma carreira e essa carreira precisa ser respeitada. O que acontece com a Defensoria Pública, no meu entendimento, é de que a gente precisa entender por quê. Uma coisa que eu quero colocar, que foi lançada pela DEP, eu queria saber até como é que está essa situação. Porque há um mal entendido de não se fortalecer, já que o problema é de cota, a luta que poderia ser tratada já com o secretário de Planejamento da nossa cota, que chegou tão perto do governo federal e de que a gente tem que começar a continuar trabalhando, e que começou pela DEP, me parece que a DEP fez um trabalho nesse sentido, e eu não sei em que tratativas está, porque fica parecendo daqui e dali que isso não é estratégico para a gente falar disso, como se isso fosse prejudicar o plano de expansão da Defensoria Pública, quando na verdade, na minha opinião, isso só fortalece porque a gente tem uma lei que ampara o aumento da Defensoria Pública, e a gente, na verdade, prejudica esse entendimento de aumento de orçamento, exatamente pelo fato de entender de que a gente não tem que falar em salário, em cota, em coisa que incomoda o governo, senão a gente não vai conseguir alcançar esse direito. E eu acho que a associação tem que cobrar sim.
tal como foi demonstrado ao longo de toda a minha luta, de uma luta que não começou de agora, a luta que inclusive deu condições de nomear o senhor sem um orçamento, doutor Racho, desculpe, sem nenhum tostão eu tive. Vocês têm agora, porque vocês têm uma lei que ampara. Quando eu cheguei, o governo de Wagner disse que não iria nomear, porque este valor, este concurso foi fruto de um governo anterior que não pediu verba suplementar. E, no entanto, a gente teve a raça de colocar isso como ponto principal, porque às vezes fica aparecendo, eu me lembro que chegou um colega, quando a ADEP começou a falar em remuneração, chegou um colega e disse assim, se for assim, a gente não vai ser nomeado. Eu digo, vai sim, porque quem se lembra, a gente, quando está, eu acho que você estava, quem se lembra dessa questão sabe de que a gente não priorizou, tudo era importante. Aliás, o doutor Clésto, que trabalhou comigo, aqui mesmo nessa sessão, disse de que ele aprendeu, e aprendeu comigo, de que a gente não tem que minimizar prioridades de uma instituição que tem responsabilidade com o povo, tem responsabilidade de sentar, até porque é isso que eu estou dizendo, de que fica parecendo que é um aumento de um valor, mas que a qualificação do nosso trabalho, ele não alcança o tratamento devido, porque fica parecendo que é um castigo a gente ter chegado ao tratamento. E todo mundo está aqui, todos os colegas que estão aqui, muito possivelmente devem ter feito concurso, porque a remuneração melhorou. Muito possivelmente ele está perdendo alguns colegas, porque eles estão indo para outras carreiras e estão buscando, não vou entrar no mérito, a vocação é uma estabilidade financeira por conta de quem está vivendo no país. Eu não vou entrar nos interesses de cada um. Eu não vou falar sobre o meu entendimento com relação à ouvidoria, porque a ouvidora está ausente. Acho de que ela não foi muito feliz quando ela disse de que ela não entendia como essa questão da remuneração dos defensores públicos fosse prioridade. Até porque nem a ADEP colocou como prioridade. Ela apresentou como sendo uma possibilidade de equacionamento a um tratamento. Porque ela precisa entender de que uma carreira que não é fortalecida, ela não alcança o resultado que precisa ser, que é o resultado de tudo aquilo, de uma comunidade digna, de direitos iguais para todos, de podermos estar em todos os quinhões e em todos os espaços lutando pelo fortalecimento da Defensoria Pública. E, com certeza, não é uma benesse, não é um favor esse tratamento, até porque fomos nós, a carreira, que entendemos da importância da ouvidoria. A minha fala é uma fala que ela para mim, ela me dá muita tranquilidade de falar, de dizer, porque eu não votei nessa proposta, não concordei com essa cota, entendo de que alimentar uma cota não significa concordar com aquilo que ficou claro nessa sessão. Vamos tentar arranjar um jeito, temos que dar um jeito, assim foi falado, para poder colocar dinheiro, porque senão a gente não vai ter condições de pagar a folha da Defensoria Pública. Eu espero, e aí eu fico bem à vontade de ouvir aqui, se a gente pode já começar a trabalhar, que não é conseguir para amanhã, e que não é impedir o plano de expansão da Defensoria Pública, porque está amparado na lei, e que tem que ser respeitado assim, porque foi uma conquista da categoria, de que a gente tem que começar sim uma mesa de negociação com a CEPLAN, e eu gostaria muito que esse entendimento fosse da administração superior. E que nós fizéssemos um encontro que pode demorar 1, 2, 3, 4 anos. A gente lutou muito para chegar ao que a gente chegou. E a gente está descendo a ladeira e daqui a um pouco vai ser comparado a delegado. Com todo o respeito que os companheiros delegados têm, que merecem ganhar igual a mim. Mas agora eu estou falando de carreira. A minha carreira tem um tratamento isonômico com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Até então, é o que fundamenta o meu pedido. Então, é necessário abrir sim uma mesa de negociação, que pode demorar o que for, com a CEPLAN, com a Casa Civil, com a SERIM, com as lideranças de governo, para assegurar o equacionamento remuneratório dos defensores públicos. Eu gostaria muito de tudo que eu vi, da constatação do meu entendimento, ainda que a gente vai viver de suplementação a vida toda, e eu até me acostumei. Teve uma hora que era tão difícil a gente alcançar esse tratamento, enquanto defensora geral, que eu disse, bem, pelo menos a folha vai ser paga. Mas quando eu vi o governo equacionar o valor em junho, eu disse assim, bem, alguma coisa tem que haver.
Como existem, eu nunca vi. Desde que eu saí, eu deixei 50 milhões de superávit. De lá para cá, eu perdi o controle. Sei que agora o governador não paga se não tiver um fundamento. Porque quando a gente apresenta superávit, é porque a gente não soube gastar. Assim me disseram. De que a gente tenha esse tipo de cuidado, e se esse tipo de cuidado não houver, a gente aproveite esses momentos dos quais eu me uno, ainda que pareça que não, com a administração superior, me uno com a ADEP para colocar isso na mesa principal. No caso da ADEP, na questão do equacionamento da remuneração, eu entendo as prioridades, mas eu tenho certeza, até porque toda a administração também é carreira, de que a gente pode sim equacionar um meio e buscar esse resultado. Fico tranquila de saber de que não votei nessa proposta, fico tranquila de saber de que há um movimento, fiquei triste porque lá tinham muitos poucos colegas para assistirem, para estarem atentos ao que estava acontecendo lá, e fui como conselheira porque eu podia estar errada. Eu podia ter votado aqui no momento de proposta orçamentária, numa proposta orçamentária, que pudesse ali ser dito, como foi dito, de que estava tudo resolvido. De que ela, inclusive, podemos ouvir o áudio, que ela, inclusive, ela duplicou, que ela, com certeza, ela alcançou com essa regulamentação de pegar o valor e colocar tudo que foi gasto, que, na verdade, foi inédito a gente ter conseguido o aumento, e ali mesmo ouvi que a gente não tem dinheiro para pagar nem o da agora, que vai ter que ter suplementação nem do ano que vem. É a minha fala, a minha colocação, e eu fui para ali exatamente para entender, para não... Eu erro, já errei aqui algumas vezes, errei como gestora, em alguns momentos errei como presidente também, mas com certeza eu, inclusive, quero deixar muito claro que tudo foi feito no sentido de acertar. Alguém mais quer falar alguma coisa no que eu correr? Ninguém? Então, antes de encerrar a sessão, eu preciso fazer alguns esclarecimentos, porque uma série de informações, parece que as coisas não são bem compreendidas, e algumas informações efetivamente incorretas foram dadas. Então, eu preciso mais uma vez falar, e é difícil às vezes falar quando você fala com interlocutores que não querem entender. Mas, como a conversa não é só entre 2 interlocutores, 3 interlocutores, está falando com muita gente, tudo está sendo gravado, é preciso explicar mais uma vez como é que funciona a definição de orçamento. Como é que o Conselho delibera sobre orçamento? Primeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias fixa as balizas para definir a cota, e todas as instituições têm cota, doutora Tereza. A Defensoria tem cota orçamentária, todas as instituições têm. E, desde 2014, a forma de fixar isso é o orçamento efetivamente executado de junho do ano anterior a maio do ano corrente. Isso é lei, isso é regra objetiva. A partir disso, se fixa a cota de cada instituição. O Conselho Superior da Defensoria Pública, no nosso caso, avalia se a proposta está dentro da cota estabelecida na lei, e quem diz isso é a Lei Complementar 26. E avalia se a distribuição dos recursos dentro daquela cota é a mais adequada. Isso está na Lei Complementar 26. O papel do Conselho deliberar sobre aquele valor. Se em outros tempos, algum defensor-geral, presidindo o Conselho, apresentou ao Conselho para deliberação uma proposta irreal, uma proposta que não é a proposta definida na lei, o que estava sendo feito era enganar o Conselho Superior, o que é muito confortável para quem está gerindo. Porque você faz a proposta de acordo com o seu sonho, apresenta como se fosse aquela, claro que todo mundo vai aprovar, não vai ter nenhuma discussão, não vai ter nenhuma deliberação, e o Conselho Superior votaria em uma mentira. Eu não trabalho dessa forma. Eu não trabalho colocando mentira para o Conselho Superior votar. O Conselho Superior vota exatamente a cota orçamentária, que é aquela que vai ser preenchida, que é aquela que vai ser utilizada para a apresentação da proposta. Não vai ser o fato do Conselho ter deliberado sobre uma proposta maior que vai mudar isso, porque isso é lei. E a própria Lei Complementar 26 diz claramente que não aprovar o orçamento dentro da cota definida pela LDO significa ato atentatório à dignidade da Defensoria Pública. Se alguém aqui vai atentar contra a dignidade da Defensoria Pública, não sou eu. Da cota anterior. Em segundo lugar, quando você fala dos valores da cota,
Em nenhum momento, e é bom esclarecer isso, porque as pessoas falam as coisas e distorcem o que foi discutido. Em nenhum momento foi dito aqui no Conselho que o recurso definido pela cota orçamentária era o recurso dos sonhos, era o recurso ideal e estava tudo resolvido. Isso nunca foi falado. Pelo contrário, foi dito abertamente aqui que a cota para as despesas destinadas a pessoal não era suficiente para chegar no final do ano. Isso foi dito abertamente, não tem nenhuma denúncia, nenhuma novidade, nada que foi descoberto na sessão, na sessão da Comissão de Direito de Finanças e Orçamento da Assembleia, a menos porque não prestou atenção no que foi discutido ou não conseguiu compreender. Isso foi dito abertamente. Assim como foi dito abertamente que na de 2019 não tinha, assim como foi dito abertamente que praticamente nenhum ano tem. Além disso, foi dito também expressamente, isso tem que ser repetido aqui, da forma correta. A variação da cota orçamentária da Defensoria Pública 2020 em relação a 2019 foi 17%. Essa foi a maior variação de todas as instituições. Todas as outras instituições tiveram 4%. A Defensoria da Bahia teve 17%. Por quê? Porque soube executar o seu recurso. Foi isso que foi falado. Eu não sei qual é a novidade que está sendo colocada. Foi falado aqui também e foi demonstrado qual foi o orçamento que a Defensoria Pública pediu, que foi exatamente aquele que foi apresentado na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Exatamente aquilo, tudo estava aqui na sessão do Conselho. Infelizmente as pessoas não querem entender. E preferem fazer longos discursos para tentar criar um clima de estabilidade, para tentar criar um clima de animosidade onde não existe. Há uma confusão muito clara sobre o que é cota orçamentária. E eu estou fazendo um esforço muito grande para compreender o que é dito aqui, mas me parece que existe uma confusão entre cota orçamentária e entre percentual da receita corrente líquida presente na Lei de Responsabilidade Fiscal. Cota orçamentária é aquela definida pela LDO. Percentual definido na LRF é definido na lei federal, não é lei estadual. Tivemos muito próximo de conseguir mudar isso realmente em 2014 e foi vetado. E o que a LRF estabelece não é uma cota, é um teto. É um número que não pode ser ultrapassado. E para que as pessoas tenham ideia, embora esse número para o Ministério Público seja 2%, por exemplo, aqui na Bahia, esse valor hoje é em torno de 1,5% e não de 2%. Para que as pessoas tenham uma ideia, o Ministério Público do Estado da Bahia tem suplementação orçamentária para pagar pessoal esse ano já. Então, às vezes, parece que as pessoas querem criar conflitos, criar clima de animosidade. A auxílio alimentação, auxílio saúde não foram definidos por lei, não foi a Assembleia Legislativa que definiu nada disso para o Ministério Público, nem para o Judiciário. Então, acredito que os deputados devem ter ficado muito surpresos sobre essa conversa e ou responderam sem saber exatamente o que estavam falando, ou sequer responderam, porque isso não foi deliberado na Assembleia. O que se trata como auxílio saúde é uma resolução do CNJ, uma resolução do CNMP. E pode ser, infelizmente, para alguns, ou felizmente para outros como eu, mas a Defensoria Pública não integra e não responde ao CNJ. A Defensoria Pública não é órgão do Judiciário, não é órgão do CNMP. Então, misturar esses assuntos como se tivesse alguma relação, como se a Assembleia tivesse aprovado a sua alimentação, isso é um dado totalmente incorreto, porque não aprovou, isso nem passa por lá. E, aliás, eu acho curioso esse tipo de pensamento. Porque, por um lado, tem esse pensamento. Por outro lado, parece que todo mundo esquece que em 2015 a sua alimentação da Defensoria é R$300. Parece que todo mundo esquece disso. E, de repente, chegou a 1.100. Em um período de 4 anos, ele praticamente triplicou. Quadruplicou, praticamente. Ele mais do que triplicou. E, nesse caso, não teve mérito nenhum da gestão. Nesse caso, é apesar da gestão. A ouvidoria não está aqui presente, mas é bom ser justo para as pessoas, isso é muito cruel. Isso demonstra muito como as pessoas variam de posicionamento. Mas há uma série de pessoas que tentam jogar a ouvidoria contra defensores ou defensores contra a ouvidoria. O tempo inteiro. E distorcer a fala da ouvidoria, distorcer o contexto, faz parte disso.
Mas é bom lembrar o que aconteceu. E é bom lembrar isso, associando uma coisa que se diz. Quem disse que a gestão não está negociando aumento de salário? Quem falou isso? Quem disse que a gestão não se preocupa com o aumento de salário? Quem disse que a gestão priorizou uma coisa em relação à outra? E qualquer um com um mínimo de boa-fé, que foi defensor público geral, sabe que em nenhum momento aconteceu, e certamente não vai acontecer, de algum governo colocar a opção e dizer para um defensor geral: se você quiser, aumente o seu salário, mas você não pode crescer a instituição. Isso nunca aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer. Isso é uma falsa escolha, que é colocada, muitas vezes por desconhecimento, mas em outros fica com má fé. Para criar a impressão de que existe essa escolha quando nunca existiu. E não vai existir essa escolha. E a senhora sabe muito bem disso, doutora Tereza. Que não existe essa escolha. Agora a fala está comigo, doutora Tereza. A senhora falou o que quis falar. E a senhora falou o meu também e continuou falando. Tudo bem. E agora quem está falando sou eu. Nunca existiu. O que eu falei, E o que eu estou falando, eu vou falar. E assim como não interrompi a senhora, gostaria de não ser interrompido. Desculpe. Desculpa, eu tenho que desculpar todas as sessões, porque praticamente todas as minhas falas eu tenho que ser interrompido. É a dialética, é o contraditório. Exatamente, alguns têm respeito, outros não. Em relação a essa escolha, nunca existiu. É o seu ponto de vista. É o meu ponto de vista, assim, doutora Tereza. E nunca existiu, nunca vai existir. E quem sentou nessa cadeira e tem boa fé sabe disso. Sabe que nunca existiu. E ficar repetindo isso para criar um clima de animosidade é não fazer um gol político. E, embora não exista, sabe que as pessoas tentam fazer com que a gente se divida através disso. E o que foi colocado naquela sessão, isso explica a fala da ouvidoria, foi que falaram, não foi a ouvidoria que falou em escolher uma coisa ou outra. E houve a manifestação de uma defensora pública de que a defensoria deveria escolher aumentar o salário. E foi a partir disso que a ouvidoria falou, que para a sociedade civil é importante a expansão. E não dizer isso, não contextualizar isso, parece que a ouvidoria foi para essa reunião com o objetivo de dizer que o defensor não merece aumento de salário, e a ouvidora disse que merece. Sobre a sessão, me desculpa, doutora Tereza, mas eu não discuto fofoca. Não debato fofoca. O que acontece, eu falei o tempo inteiro, desde março sim, e minha agenda é pública. Todas as reuniões que eu faço são públicas. Desde março, tanto em Brasília, quanto aqui na Bahia, eu discuto orçamento da Defensoria Pública. Com a comissão, com o governo, com os deputados federais, com os senadores, inclusive com aquele que viria a se tornar o relator da LDO e que provavelmente vai ser o relator do orçamento, que estava presente na sessão. E desde março eu articulo esse momento, isso não é segredo para ninguém. Isso foi falado o tempo inteiro. E articulo um momento de fazer essa discussão na Assembleia, sim. Porque assim como eu falei aqui, o orçamento que a gente queria era muito maior do que esse. Óbvio que era. É evidente que não é confortável para ninguém ter que pedir suplementação. Mas o Ministério Público pede, o Judiciário pede, a Defensoria pede. Se a gente puder não pedir, é óbvio que é melhor. E essa reunião foi articulada, assim. Desde março foi articulada. Essa reunião da comissão, não é minha. Não era uma audiência pública, não, doutor Tereza. Isso era a sessão da Comissão de Orçamento e Finanças. Quem preside, quem define a mesa, é a Comissão de Orçamento e Finanças. A Defensoria estava lá como convidada. Teve fala porque foi dado fala, teve assento à mesa porque foi dado assento à mesa. Mais uma confusão tem que ser dita, porque se repete o tempo inteiro. Parece que as pessoas não conseguem compreender. Desde que foi criado o Fundo de Assistência Judiciária. Eu quero falar. Não, doutora Tereza, a senhora teve sua fala para mim. Não, e aí eu não vou poder. O senhor falou meu nome o tempo todo, eu não vou poder falar depois? Vou querer falar sim. Vou querer falar sim. O tempo que me couber. Se ficar até de noite, eu vou querer falar. Aqui. A senhora está vendo como é a discussão. Deixa de onda aí, esse negócio de dizer como é a discussão. É característica sua minimizar a fala do outro e aí achar que só é o certo. Eu não quero ter certeza de nada. Ora, doutor, me importa.
Mais uma vez, são esses termos que você debate aqui. Exato. Me desculpe, eu não tenho culpa, doutora Tereza, quando algumas máscaras caem. Eu sei. Eu não tenho culpa quando algumas histórias Eu se sei. foram contadas. Eu sei. A realidade tem um monte contrário. É muito difícil. Né? É difícil, sim. É difícil, doutora Tereza. É muito difícil. Mas os recursos, voltando à fala, os recursos do FAG, desde que eles foram criados, eles têm cota definida para eles. Que é uma cota incerta, todo mundo sabe disso. Não dá para entender qual é a novidade em relação a isso. Qual é a novidade para se fazer essa fala como se estivesse discutindo orçamento pela primeira vez na Defensoria Pública. E não está. O que acontece é, cada um sabe a forma de fazer suas estratégias políticas. Cada um sabe o que fazer, cada um sabe os valores que regem. Cada um sabe quais são seus princípios, cada um sabe quais são seus objetivos. Eu tenho consciência bem tranquila. Bem tranquilo em relação com o imóvel na Defensoria Pública. Extremamente tranquilo. E acho que a oportunidade surge. E como eu falo desde o início, daquela sessão da Comissão de Orçamento e Finanças, vai haver alguma mudança efetiva para o orçamento de 2020? Não sei. Mas provável que não tenha, diretamente. Se tiver, vai ser ótimo. Mas a gente está tentando o tempo inteiro. E tentando num contexto que é muito difícil. E não precisa falar muito. Eu recomendo que os conselheiros leiam a entrevista do ministro da Economia, do ministro da Fazenda, nesse final de semana na Folha de São Paulo. Para saber qual é a realidade do serviço público no país. Todo mundo está acompanhando isso para saber qual é a realidade do país. Qual é a realidade da população. E a gente está vivendo um período ainda mais difícil, porque até o que não é no que foge à cultura aconteceu um desastre ambiental na Bahia agora, no Nordeste. É nesse contexto que a gente está guiando. E é nesse contexto que a gente tem que agir com toda a responsabilidade. E me desculpa, se for nesse joguinho de tentar criar caos, de tentar criar confusões, eu não vou entrar nisso. Não vou entrar nesse jogo, não vou participar disso. Vou fazer todo o possível para que a Defensoria continue avançando, como vem avançando. É engraçado que as falas estão demonstrando o contrário do que elas querem dizer. Quando se fala que em vários outros momentos não tinha recurso, mas teve nomeação, não tinha recurso, mas teve isso, não tinha recurso, mas teve aquilo. Assim que funciona a política. É claro que essa é uma fase muito mais difícil. É claro que a gente não está numa fase em que está todo mundo conseguindo crescer ao mesmo tempo, como aconteceu em outra época. E é fácil perceber isso. É só olhar os dados, tem vários diagnósticos da Defensoria Pública. Você percebe que teve um movimento nacional de fortalecimento e crescimento da Defensoria Pública. Não é o que está acontecendo hoje. Hoje, ao contrário. A Bahia é referência sobre a instituição que está conseguindo crescer nesse tempo. A Defensoria. E a Defensoria Pública na Bahia é a instituição que está conseguindo crescer nesse tempo. E não adianta tentar distorcer o número, comparar o orçamento final com o orçamento inicial. É evidente que isso não é realidade. É um exemplo que Pedro fala sempre. Imagine que você tenha começado o ano de 2018 com 100 defensores e terminou com 200. Se você colocar um defensor a mais em janeiro de 2001, você vai dizer que a quantidade de defensores cresceu de um ano para o outro 1 ou 100? É claro que isso não tem sentido. Mas não vai adiantar. Não vai me tirar do rumo. Não tenho muita preocupação. Não tenho nenhum desvario por poder.
Não sou daquelas pessoas que vivem achando que tudo que interessa na vida é poder, que tudo que interessa na vida é cargo na Defensoria Pública, é poder mandar na Defensoria Pública. Não é essa a minha forma de pensar. O que me cria alguma dificuldade, mas me dá também muita tranquilidade. Que é a tranquilidade de poder ser reto no que eu faço. De não ir e voltar, mudar aqui, mudar ali. Porque tem uma coisa mais importante que a Defensoria para mim. Isso não acontece comigo. No momento que eu sento aqui, no momento que eu saio daqui, meu interesse é só que a Defensoria Pública cresça. Mais nenhum. Se Jaime for defensor-geral um dia, meu interesse é que a Defensoria cresça. Eu vou ajudar você a isso. Se Bruno for um dia, meu interesse é que a Defensoria cresça. Eu vou ajudar você a isso. Se Lucas for um dia, se Pedro for, se Diana, se Gil, qualquer um que for, é o que eu vou fazer. Porque em nenhum momento eu vou preferir que todos se voltem contra Jaime, porque eu gostaria de estar no lugar de Jaime. Que todos se voltem contra Bruno, porque eu gostaria de estar no lugar de Bruno. Então, eu lamento ter que ficar revisitando esses assuntos. Lamento que seja essa a forma de agir. Lamento que seja essa a forma de discutir. E deixo só o recado, que não vai me tirar do rumo. Erros foram cometidos, erros vão ser cometidos, mas vou seguir meu caminho tranquilamente, sem entrar em questões mesquinhas. E dito isso, está encerrada a sessão. O senhor está cerceando o meu direito de falar. Eu vou falar, corte. Eu vou dizer. Está encerrada a sessão. Pode falar. É bom que fique claro, perante os conselheiros, perante os colegas, que o presidente